O porto de Hambantota, um dos mais profundos do Oceano Índico, fica próximo a rotas marítimas movimentadas e foi construído para impulsionar o crescimento local. Poucos anos após a inauguração, o controle do porto passou para uma empresa chinesa. Essa decisão colocou o porto no centro de uma disputa silenciosa entre China, Índia e Estados Unidos. Então, o que aconteceu aqui e como esse único porto atraiu três potências globais para o mesmo espaço? Hambantota está na costa sul do Sri Lanka, em um litoral tranquilo, diante de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Todos os anos, mais de 60 mil navios passam a apenas algumas milhas náuticas da costa, transportando petróleo do Oriente Médio, mercadorias da Ásia e produtos manufaturados com destino à Europa. Quase um terço do comércio marítimo global passa pelo Oceano Índico e, por décadas, quase nenhum desse tráfego parava no sul do Sri Lanka. Os navios se concentravam no porto de Colombo, no oeste da ilha. Colombo se tornou um dos centros de transbordo mais importantes do sul da Ásia, movimentando mais de 7 milhões de contêineres por ano no final dos anos 2000, mas Colombo tinha limites. O espaço acabou, a expansão desacelerou e a congestão aumentou. Hambantota, por outro lado, tinha profundidade, águas naturalmente profundas, menos restrições ambientais e acesso direto às rotas marítimas leste-oeste sem desvios. No papel, parecia o porto ideal para o excesso de carga, onde o Sri Lanka poderia captar tráfego, reabastecer navios, movimentar cargas e lucrar com sua localização. Essa era a promessa, mas construir um porto é uma coisa, fazer com que os navios realmente venham é outra. E foi nessa diferença entre expectativa e realidade que começaram os problemas de Hambantota. Muito antes da China entrar em cena, Hambantota já estava no mapa de desenvolvimento do Sri Lanka. Essa região sempre ficou atrás do resto do país. Indústria limitada, poucos empregos, infraestrutura limitada. Durante anos, governos prometeram equilibrar o desenvolvimento fora de Colombo, mas pouco foi feito até o início dos anos 2000 News Reis. Planejadores do Sri Lanka apontaram a costa de Hambantota como um dos portos naturais mais profundos do país. Ao contrário de Colombo, que exigia dragagem constante, Hambantota recebia grandes embarcações com menos modificações e, ao contrário de portos em cidades movimentadas, tinha terras livres para futuras expansões. O Sri Lanka fez como outros países ao planejar um megaprojeto, encomendou estudos de viabilidade. Em 2002, um estudo apoiado por canadenses concluiu que um porto em Hambantota era tecnicamente possível, mas apenas se começasse pequeno. A orientação era iniciar com cargas que não fossem contêineres, como combustíveis, veículos e granel. Um segundo estudo, em 2006, financiado por uma empresa europeia de engenharia, teve conclusão semelhante. O porto poderia operar, mas exigia desenvolvimento gradual, expectativas modestas e crescimento paciente. Porém, surgiu um problema: o Sri Lanka precisava de dinheiro. Na época, o país ainda enfrentava uma guerra civil. Com alto risco, investidores privados se afastaram e, ao buscar financiamento da Índia e dos Estados Unidos, o Sri Lanka foi recusado. Não porque o porto fosse inútil, mas porque o momento não fazia sentido financeiramente. O Sri Lanka, então, tinha duas opções: adiar o projeto e esperar por melhores condições ou seguir com quem estivesse disposto a financiá-lo. E no final dos anos 2000, apenas um país estava oferecendo grandes empréstimos para a infraestrutura com pouquíssimas condições políticas: a China. Ao mesmo tempo, um fator político poderoso impulsionou o projeto. O presidente em exercício, Mahinda Rajapaksa, era dessa região. Hambantota era seu distrito natal e, após décadas de negligência, ele queria transformá-lo em um símbolo da recuperação pós-guerra. Assim, o porto passou de um plano de desenvolvimento cauteloso para um projeto de prestígio nacional. A construção começou em 2008. Em 2010, o porto de Hambantota foi inaugurado. A primeira fase foi construída com empréstimos do Banco de Exportação e Importação da China. O valor foi de cerca de 307 milhões de dólares, com taxa de juros acima de 6%. Isso é importante porque credores multilaterais, como o Banco Mundial ou o Banco Asiático de Desenvolvimento, normalmente emprestam a 2-3% para projetos de infraestrutura.
O empréstimo da China era mais caro, com prazo de vencimento mais curto e exigia um reembolso mais rápido. Mesmo assim, o Sri Lanka aceitou. Por quê? Porque ninguém mais estava oferecendo o dinheiro. Quando o porto foi inaugurado em 2010, o Sri Lanka tinha acabado de sair de uma guerra civil. O governo buscava crescimento rápido, infraestrutura visível e provas de avanço. Hambantota integrou um esforço de endividamento ainda maior. Rodovias, aeroporto próximo, usinas de energia e projetos urbanos dependiam muito de dívida externa. Esse é um ponto importante e frequentemente ignorado. Os empréstimos chineses eram cerca de 10 a 15% da dívida externa total do Sri Lanka. A maioria veio de títulos soberanos internacionais emitidos nos mercados globais com juros ainda mais altos. Mas Hambantota tinha um problema único: não estava gerando receita. Em 2016, o porto recebia apenas alguns navios por semana. A receita continuou baixa e os custos operacionais permaneceram altos. Em 5 anos, o porto teria perdido mais de 200 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a política piorou as coisas. Em 2015, um novo governo assumiu o poder e suspendeu vários projetos apoiados pela China enquanto revisava os contratos. A expansão em Hambantota desacelerou. Essa pausa significou ainda menos tráfego e ainda menos receita, mas o relógio da dívida não parou. Em 2017, o Sri Lanka estava gastando mais de 90% da receita do governo apenas para pagar dívidas. Nesse momento, arrendar o porto deixou de ser impensável e se tornou inevitável, pois, sem sustentabilidade, o Sri Lanka precisava de algum retorno do porto. É nesse momento que a China volta à história, agora como compradora e não mais como construtora. Em 2017, o Sri Lanka assinou um dos acordos de infraestrutura mais controversos da Ásia moderna. O controle do porto de Hambantota foi concedido à China Merchants Port Holdings por 99 anos, com um pagamento de aproximadamente 1,12 bilhão de dólares entrando no Banco Central do Sri Lanka. O que ocorreu depois costuma ser mal interpretado, por isso é importante explicar. Não foi o caso de a China cancelar a dívida do Sri Lanka e assumir o porto em troca. Os empréstimos para construir Hambantota não foram perdoados. O Sri Lanka continuou em dívida, enquanto comerciantes chineses pagaram adiantado. O Sri Lanka usou esse dinheiro para estabilizar as reservas internacionais e pagar obrigações urgentes, principalmente a detentores de títulos internacionais, não a China. Em termos simples, o Sri Lanka trocou o controle de longo prazo do porto por liquidez imediata. O acordo comprou tempo, não liberdade da dívida. Para administrar o porto, foi criada uma nova empresa operadora. A China Merchants recebeu uma participação de 85%, enquanto a autoridade portuária do Sri Lanka manteve 15%. A propriedade legal do terreno ficou com o Sri Lanka, mas a gestão chinesa assumiu as operações diárias, planejamento comercial, decisões de preços e estratégia de investimentos futuros. A partir desse momento, o Sri Lanka deixou de administrar Hambantota como um porto nacional. No sentido tradicional, tornou-se um parceiro minoritário em sua própria infraestrutura. A duração de 99 anos foi o que tornou esse acordo politicamente explosivo. Arrendamentos tão longos são raros em acordos de infraestrutura atuais, o que logo gerou comparações com concessões da era colonial. Mesmo que o contexto legal fosse diferente, o simbolismo importava. Um arrendamento tão longo impede que governos futuros revisem a decisão, independentemente de mudanças na opinião pública ou prioridades estratégicas. A questão mais sensível não era o porto, mas a terra ao redor. Comerciantes chineses exigiram uma grande zona industrial ligada à viabilidade do porto a longo prazo. A área proposta se estendia por milhares de acres, que incluíam terras agrícolas e vilarejos de comunidades locais, o que transformou o acordo de uma transação financeira em uma ameaça direta aos meios de subsistência. A ideia de que a terra poderia ser transferida para apoiar uma zona industrial administrada por estrangeiros gerou medo e raiva imediatos. Nesse momento, a narrativa mudou. O que o governo apresentou como um plano de resgate econômico passou a parecer para muitos singaleses uma perda de controle, motivada pelo desespero e não por estratégia. Hambantota deixou de ser só um porto sem lucro.
Ela virou símbolo de como dívida, política e pressão externa podem forçar um país a decisões que mudam o seu futuro. Após essa percepção, a reação negativa foi inevitável. Após a assinatura do contrato de arrendamento, Hambantota passou de questão interna à geopolítica. O primeiro país a reagir foi a Índia. Do ponto de vista da Índia, Hambantota está localizada em uma região extremamente sensível. O porto está a poucas milhas náuticas do principal corredor marítimo leste-oeste que liga Oriente Médio, África e Ásia. Esse corredor transporta a maior parte das importações de energia da Índia e grande parte do comércio global. Durante décadas, a Índia viu o Oceano Índico como sua principal área de segurança. Um porto chinês tão perto do sul da Índia logo alarmou Nova Delhi. Os analistas indianos não viam Hambantota como um porto comercial em dificuldades, mas sim como uma possível base estratégica. O receio não era que a China erguesse rapidamente uma base naval, mas sim o acesso gradual, uma presença logística que parece inofensiva, mas faz grande diferença em crises. Essas preocupações se intensificaram porque Hambantota não existia isoladamente. A China já estava envolvida em portos por todo o Oceano Índico, Gwadar no Paquistão, Kialkipyu em Myanmar, Djibouti na África Oriental. Quando estrategistas indianos conectaram esses pontos, Hambantota tornou-se mais um elo na cadeia crescente. O Sri Lanka reagiu fortemente. Autoridades reiteraram que Hambantota não permite o uso militar estrangeiro e a Marinha do Sri Lanka controla a segurança. Colombo assegurou a Nova Delhi que não permitiria nenhuma atividade que ameaçasse a segurança indiana. Então veio a reação dos Estados Unidos. Washington citou Hambantota como exemplo dos empréstimos internacionais da China, alertando que os riscos viram influência duradoura caso os países não tenham retorno. Isso se tornou um ponto de referência em discursos, documentos de políticas e audiências no Congresso. Washington argumentava que ativos estratégicos não deveriam ficar sob controle estrangeiro por pressão financeira. Mesmo entre políticos ocidentais, a história não era simples. Analistas disseram que o Sri Lanka não perdeu Hambantota por calote na dívida chinesa. O Sri Lanka arrendou o porto à China para obter liquidez e pagar outros credores, principalmente de títulos ocidentais. Não houve tomada à força, foi uma negociação comercial. Essa distinção era importante, pois contrariava a narrativa popular de uma armadilha deliberada e a trocava por algo mais desconfortável. Uma história de planejamento financeiro ruim, empréstimos de alto risco e alternativas limitadas. A China, por sua vez, rejeitou todas as acusações de manipulação estratégica. Pequim apresentou Hambantota como investimento comercial gerido por operadora portuária global, não pelo exército chinês. As autoridades destacaram que o Sri Lanka convidou para o acordo, negociou os termos e manteve sua soberania e autoridade de segurança. Afirmaram que críticas ocidentais desconsideraram o apoio financeiro da China ao Sri Lanka na crise. Hambantota revelou que infraestrutura, finanças e segurança hoje se sobrepõem de formas inseparáveis, indo além de uma simples tomada de controle. Um porto pode ser comercial, um porto pode ser estratégico e às vezes pode ser ambos ao mesmo tempo. Para o Sri Lanka, isso gerou pressão constante. Cada visita de navio, solicitação de embarcação estrangeira e decisão operacional tornou-se sensível diplomaticamente, transformando o porto em um exercício de equilíbrio. O verdadeiro teste desse equilíbrio não seria o contrato de arrendamento, mas o uso real de Hambantota. Nos 2 primeiros anos após o controle da China, Hambantota ainda parecia tranquila. O tráfego de navios seguiu limitado, sem uma súbita transferência de cargas globais de Colombo. Críticos logo apontaram o início lento como prova de que o arrendamento não resolveu o problema central do porto. Os comerciantes chineses nunca viram Hambantota como um projeto de curto prazo, adotando uma estratégia gradual e específica. Ao invés de competir com o porto de Colombo em contêineres, focaram em nichos onde Hambantota tinha vantagens, sendo o principal o transbordo de veículos. Hambantota está nas rotas de grandes navios de carros entre o leste asiático, sul da Ásia, Oriente Médio e África. Esses navios não precisam de portos urbanos densos, eles precisam de águas profundas,
grandes pátios abertos e tempos de resposta rápidos. Hambantota tinha todos os três. Sob administração chinesa, o porto ampliou áreas de armazenamento, agilizou a alfândega e firmou acordos de longo prazo com grandes companhias de navegação. No início da década de 2020, Hambantota havia se tornado um dos centros de transbordo de veículos que mais cresciam na região. Em 2025, os números já não eram mais marginais. O porto, segundo relatos, movimentava centenas de milhares de veículos por mês, principalmente carros da Índia, Japão, Coreia do Sul e Sudeste Asiático, seguindo em direção à África e ao Oriente Médio. Isso por si só mudou a trajetória do porto. Hambantota também investiu em serviços marítimos. Navios no Oceano Índico necessitam de abastecimento, manutenção e suporte logístico. O porto retomou suas operações de abastecimento de combustível usando grandes tanques de armazenamento originalmente construídos durante a primeira fase da construção. Parcerias com fornecedores internacionais de energia ajudaram Hambantota a captar o tráfego que antes passava direto pelo Sri Lanka. Isso era importante, pois a receita de serviços é estável e não depende dos ciclos globais de manufatura como a carga containerizada. Se você estivesse na posição do Sri Lanka, o que teria feito de diferente? Arrendar o porto era a única opção realista? Com mais países tomando empréstimos para grandes construções, quantos podem enfrentar a mesma crise? Compartilhe sua opinião nos comentários.